Vamos lá para a segunda parte do nosso vídeo. Então, baseado nas ideias de Thomson, falando um pouquinho sobre a estrutura dos átomos, esses experimentos acabaram abrindo portas para outros experimentos. Então, em 1911, o próprio Rutherford, ele estudando um pouquinho sobre os materiais radioativos, com sua equipe, ele realizou um experimento onde ele tinha, uma fonte radioativa que emitia partículas alfas com cargas positivas em uma lâmina de ouro. E ele percebeu que os feixes de partículas alfas, elas tinham comportamentos diferentes. Algumas passavam direto, algumas sofriam pequenos desvios e algumas acabavam voltando, ricocheteando aí para o anteparo fluorescente aqui, que permitia uma melhor observação dessas partículas alfas. Tá? Então, mediante a isso, baseando-se nos experimentos de Thomson, ele disse, não, isso não tem lógica, alguma coisa tem em relação à propriedade da matéria. Então, na primeira conclusão de Rutherford, ele acreditava que boa parte dessas partículas alfas que passavam em linha reta, tá? Passavam porque o átomo, a matéria teria justamente o quê? Espaços vazios, que ele chamou posteriormente de eletrosfera. Tá? E com isso ele acabou observando que as partículas alfas que voltavam seriam provenientes de um núcleo que a matéria tinha. Núcleo esse que teria cargas positivas. Então, se as partículas alfas tinham cargas positivas e o núcleo do átomo tem cargas positivas, baseado-se na lei da eletrostática, cargas positivas acabavam se repelindo. Então, por isso que as partículas alfas aqui, elas acabavam sendo ricocheteadas. Tá? Então, percebeu-se um padrão aí, tá? Baseando-se nesse experimento. Então, para Rutherford, o átomo seria constituído de uma parte central, pequena e maciça, com cargas positivas, que seria uma carga positiva, tá? E uma eletrosfera, que comportaria as cargas negativas. No entanto, Niels Bohr, baseado nas leis da mecânica clássica, na lei da eletrostática, percebeu não tem condições de o átomo só ter cargas positivas. Então ele acreditava que tinha alguma outra coisa que dava um equilíbrio a esse núcleo. No entanto, o que ele acabou percebendo o quê? O seu postulado foi totalmente sendo observado nas leis da mecânica clássica, porque na mecânica clássica ali a gente tem uma velocidade definida, a gente tem um movimento geral para algumas partículas, para os corpos, para as matérias. Então, ele acreditava que para o átomo isso não acontecia, tá? Então, para que o átomo, mediante os experimentos que já foram realizados, os elétrons que estão na eletrosfera dos átomos teriam níveis de energia totalmente diferentes, Então, que elétrons poderiam sair de uma camada para outra. Então, mediante a isso, ele acreditou que os átomos, tá, tinham os elétrons que giravam em torno de um núcleo em órbitas circulares, como vocês podem ver aqui, em linhas imaginárias, como vocês podem ver. E essas órbitas tinham níveis bem definidos de energia, tá? Cada camadazinha dessa aqui teria um nível de energia totalmente diferente. Tá? Ele não poderia estipular ainda quais eram as cargas, porque tinha um certo limite aos experimentos que... aos pequenos experimentos da época, mediante a tecnologia que se tinha. Tá? Mas ele conseguiu observar que já tinha pequenas cargas diferentes para diferentes tipos de camadas da eletrosfera. Já o modelo atual de 1932, o próprio James Chadwick, ele percebeu que no núcleo tinha cargas vazias, que seriam os nêutrons. Tá? Então a gente pode concluir que, baseado em outros experimentos, em outros cientistas, existem muitos mistérios ainda sobre os modelos atômicos, sobre o comportamento dos átomos,
O átomo tem como partículas fundamentais um núcleo com prótons e nêutrons. Prótons seriam as cargas positivas, os nêutrons seriam as cargas vazias, que dariam um equilíbrio baseado na lei da eletrostática, e que os elétrons estariam aqui, ó, nessas camadas imaginárias, que seria a eletrosfera, e os elétrons são as cargas negativas. Muitos acreditam, né, que o modelo dos átomos seriam baseados no sistema solar, onde o Sol seria o núcleo e os planetas que estão em volta seriam justamente o quê? Os elétrons, que estariam circulando em uma linha imaginária, tá? Então, desde já, a gente acaba falando um pouquinho sobre esses modelos atômicos, sobre a história, né, de como foram criados os modelos atômicos, e depois vocês vão compreender um pouquinho mais sobre a estrutura dos átomos, tá? Um abraço e se cuidem!